Olá, terceira série. Eu sou a professora Rebeca Borges, professora de filosofia do nosso colégio Força Máxima, e agora nós estaremos discutindo um pouco sobre o nosso capítulo 22, terceira série. Então já abre o seu material didático aí e vamos juntos aprender mais um pouquinho. Vou espelhar aqui o material para vocês. Bom, pessoal, filosofia, módulo 22, nova mudança de paradigma, dialética hegeliana, tá, pessoal? Então, nós vamos estar tratando aí sobre o nosso filósofo de hoje será Hegel, tá? Nós vamos ver aí o quanto ele foi importante, nós falamos anteriormente sobre Kant, vamos ver que Hegel vai ser influenciado por alguns pontos, mas trazer algumas críticas a ele. E posteriormente vem Marx, né, que vai aí inicialmente, né, até ser um jovem hegeliano, mas que depois acaba rompendo com essa corrente de idealismo. E a gente vai discutir um pouco de Marx no próximo capítulo, mas já dando aí essa fala introdutória para vocês, né? Que Hegel vai elaborar críticas a Kant e que Marx elabora críticas a Hegel. Vamos então ver aí como que Hegel produz o seu pensamento, suas ideias. Vamos lá. Coloquei aqui para a gente, nesse primeiro slide, alguns dados biográficos sobre o nosso filósofo de hoje, né? Que é Hegel, nascido no século XVIII, tá? Ali em 1770. Ele entra no século XIX, tá? Então, vem a falecer em 1831. Ele era um filósofo alemão e eu coloquei aí para a gente alguns detalhes, né, alguns dados, né, para a gente poder entender como foi um pouco da sua carreira. E ele vai ser importantíssimo aí na construção desse idealismo alemão. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Ele estudou no seminário protestante. Uma de suas primeiras obras foi Uma Vida de Jesus. E entre 1798 e 99, escreveu O Espírito do Cristianismo e Seu Destino. Professor na Universidade de Lena, assistiu ao assédio da cidade pelas tropas de Napoleão em 1806 e durante esse período redigiu a Fenomenologia do Espírito, que vai ser inclusive uma obra aí que nós vamos falar um pouquinho mais aqui na nossa aula de hoje. Enquanto diretor do Liceu de Nuremberg, escreveu A Ciência da Lógica. Em seguida, tornou-se catedrático na Universidade de Heidelberg, quando redige a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Sucede a Fichte como catedrático na Universidade de Berlim e o coroamento de sua carreira acadêmica, ministra uma série de cursos frequentados por numeroso público, que serão posteriormente publicados como as lições de História da Filosofia, lições de Estética, lições de Filosofia da Religião e lições de Filosofia da História, bem como escreve os princípios da filosofia do direito. Em 1829, no auge de seu prestígio intelectual, torna-se reitor da Universidade de Berlim e, em 1831, morre de cólera. Tá, pessoal? Então, fiz questão aqui de colocar para a gente um pouco desses dados, né, da sua carreira intelectual dentro de universidades, como iniciou seus estudos ali em seminários protestantes e ali até o fim de sua vida. Em 1831, como eu falei, ele entra aí nesse século XIX. Seguindo. Conceitos importantes. No Prefácio à Filosofia do Direito, de 1821, lemos: o que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Portanto, a filosofia é a sua época, tal como apreendida pelo pensamento. É tão absurdo imaginar que a filosofia pode transcender sua realidade contemporânea, quanto imaginar que o indivíduo possa superar seu tempo. E aqui a gente já pode começar a fazer uma comparação com a nossa aula sobre Kant, por exemplo, né? Nós vimos que Kant traz ali para a gente a explanação da relação entre sujeito e o objeto, né? Que o objeto está para o sujeito e o sujeito é capaz de conhecer esse objeto, né? E o sujeito
que o sujeito é capaz ali de conhecer esse objeto, mas o centro é quem? O sujeito, a maneira como ele vê esse objeto. E o ponto que Hegel vai trazer de diferente aí para gente é que ele vai pensar, mas como é possível conhecer, né? Como é possível construir essa consciência do objeto, tá? E aqui nesse primeiro ponto ele já vai falar para gente, né? A respeito, né, sobre como é importante o fundo histórico em que os indivíduos estão inseridos nessa formação de consciência, tá? Por isso que fala aqui, o que quer que aconteça, cada indivíduo é sempre filho de sua época. Portanto, a filosofia é a sua época tal como apreendida pelo pensamento. É tão absurdo imaginar que a filosofia possa transcender sua realidade quanto imaginar que o indivíduo possa superar o seu tempo. Seguindo, dizer que o sujeito tem caráter histórico significa propor que toda consciência é de alguma forma fruto do seu tempo. Nesse estudo que ele vai fazer de como as consciências se formam, ele vai mostrar para o leitor, né, enquanto pensador, como é importante entender ali o período histórico em que aquele indivíduo que está tendo a sua consciência formada está inserido. Seguindo, através da consciência crítica de nossa situação histórica, podemos entender o próprio processo histórico, as leis da história, seu sentido e sua direção. E apenas desta forma podemos ir além da consciência de nosso tempo. E como é esse processo de formação da consciência? Trata-se de um tríplice processo ou de uma tríplice dialética, consistida em 3 elementos básicos. Primeiro, as relações morais, isto é, a família ou a vida social. Segundo, a linguagem ou os processos de simbolização. Terceiro, o trabalho ou a maneira como o homem interage com a natureza para dela extrair seus meios de subsistência, elemento que será valorizado fundamentalmente por Marx. Nós veremos lá no capítulo 3, né, que Marx, ele inicialmente ele era um dos jovens hegelianos, mas ele depois acaba rompendo aí com essa corrente de idealismo, né, que como nós estamos vendo, né, Hegel estava ligado aí a essa questão da formação das ideias, né? Era possível, a partir desse embate de ideias, realizar uma transformação. E já Marx vai fazer uma outra leitura, que fica aí para o nosso capítulo 23. Seguindo, outros conceitos importantes. Hegel propôs que, ao observar os movimentos do pensamento ao longo da história, seria possível perceber sequências claras de ideias novas que se contrapõem de maneira dicotômica e se colocam em conflito, até que uma terceira vertente consiga o quê? Equacioná-las, realizar uma espécie de síntese. Então, já adiantando aqui esse ponto que eu botei para vocês, né? Tese, antítese, síntese, a gente vai ver nesse processo que a tese vai ser ali uma ideia, uma afirmação. Vai existir um período de contradição e uma síntese entre esses dois processos forma ali para a gente o processo chamado síntese, tá? Que dará ali início a uma nova ideia e esse ciclo é contínuo. Para ele, a realidade não é estática. E aí, esse movimento pode ser percebido em diversas relações do pensamento. E Hegel verificou uma constância nelas. Buscou, então, uma noção de absoluto. Já vamos falar aí sobre o que seria esse absoluto. Razão. Para atingir a razão, é necessário atingir um nível de consciência que alcance o saber absoluto e adquira a certeza da realidade. Então, o espírito para ele é o quê? Vamos aos conceitos que vão deixar bem claro aqui esse trecho que nós estávamos falando. O espírito para ele é o quê? É essa consciência. Existem 3 etapas dessa consciência. O ser em si, que é quando nós temos conhecimento da nossa existência, tá? Então, tem a ver com o conhecimento da nossa essência, da nossa individualidade.
o ser para nós, que como a nossa essência se manifesta para o outro. Então, é a nossa relação com o outro, não mais com relação a nós mesmos, como ser em si, mas agora em relação ao outro. E o espírito absoluto é qual momento, então? É o período em que a pessoa é capaz de utilizar a sua razão e poder o quê, gente? Se relacionar com esse outro, tendo conhecimento de si e podendo levar ao quê? A uma modificação da realidade, a uma transformação. Tá? Então, a gente constata aqui também o quê? Um outro movimento dialético, né? Uma afirmação, uma contradição e, por fim, aí, chegando aí esse espírito absoluto. O processo de reflexão, como eu estava falando para vocês, tem aí esses três períodos, né? Essas três etapas, que são tese, antítese e síntese, tá? O movimento dialético é o quê? O que é essa dialética? Dialética é contradição, tá? Então, como esse movimento dialético é uma sequência de afirmações e contradições, onde Hegel deixa claro pra gente que nada é estático, é um embate de ideias. Por isso ele é um idealista, né? Ele está apresentando e construindo um idealismo alemão, né? Ele está pensando na formação da consciência, ele está trazendo para a gente aí um foco nas ideias, tá? A gente vai ver que Marx já vai estabelecer uma outra leitura, né? Uma leitura ali baseada em quê, gente? Na questão material. E a gente vai ver isso aí no próximo capítulo, que é o capítulo 23, tá? Seguindo aqui para o nosso próximo ponto, que é a dialética do senhor e do escravo, que vai ser outros conceitos aí que também serão trabalhados no nosso material didático. Vamos lá, então. Através dessa metáfora, Hegel procura retratar o processo de constituição da identidade da consciência em sua luta pelo reconhecimento pelo outro, a outra consciência. Inicialmente, uma consciência visa submeter a outra ao apreendê-la como objeto. Porém, precisa ser reconhecida pela outra, ou seja, precisa considerá-la como um sujeito. Então, aqui, ele vai mostrar para a gente, através dessa metáfora, como a consciência se forma e como existe aí um processo de luta na formação dessa consciência, já que a tendência é que uma consciência venha assenhorear a outra consciência, o outro. O senhor submete o escravo, dependendo ele próprio de que o escravo o reconheça como senhor. Assim, o superior depende de que o inferior o reconheça como superior. Trata-se de um reconhecimento desigual. Por outro lado, o senhor reconhece implicitamente o escravo como outra consciência e se dirige a ele como a outro sujeito. O escravo, por sua vez, na medida em que trabalha, interage com a natureza, encontra a si mesmo a consciência trabalhadora. Portanto, através do trabalho, o escravo supera sua condição de consciência submetida à do senhor, enquanto o senhor, na medida em que depende do reconhecimento do escravo e de seu trabalho, se rebaixa a uma condição inferior. Assim, dialeticamente, as posições se invertem através desse momento aí de afirmações e contradições. Esse processo que se segue afirmações, contradições, um novo momento, uma nova afirmação, uma contradição, e isso aqui dentro dessa formação da consciência, desse reconhecer-se diante do outro, tá? Então é nisso aí que consiste a dialética do senhor e do escravo. Eu botei bem detalhadinho para vocês poderem consultar posteriormente. Por último, pessoal, como eu disse ali no início, né, quando a gente estava falando daqueles dados biográficos, falando de algumas obras importantes do nosso autor Hegel, a Fenomenologia do Espírito é uma obra importantíssima dele e ela se propõe a ser justamente aí um estudo sobre a consciência. Estamos falando aí de um filósofo, né, de um pensador idealista.
né? Como eu falei para vocês, desse idealismo alemão. Então, botei aqui para vocês, né? Essa obra pretende ser uma ciência da experiência da consciência. Essa obra se propõe a ser uma teoria universal do conhecimento, uma descrição do fenômeno tal como aparece a consciência. Trata-se, assim, da autoapreensão da consciência em suas transformações, a partir da apreensão das transformações do objeto na mesma consciência. Hegel visa, assim, acompanhar o sujeito em diversos graus de captação do objeto, considerando toda e qualquer experiência que o sujeito tem de seu objeto, e por isso de si mesmo. Lembra que eu falei lá da questão, né, que ele propõe, né, a elaborar uma crítica a Kant dentro dessa relação de conhecimento do objeto a partir desse sujeito? E aí ele vai falar, né? Mas como essa consciência se formou? E é com esse ponto de crítica a Kant que ele está preocupado, tá? E até botei aqui para a gente finalizar. A crítica deveria residir para Hegel no próprio processo de reflexão. E para tal seria apenas necessário acompanhar o processo. Essa foi sua pretensão na obra Fenomenologia do Espírito, em que buscou descrever o avanço da reflexão de uma consciência em seus múltiplos atos de pensamento. E é por isso que a gente vai ver Marx lá na frente elaborando críticas a Hegel, porque tudo ainda no campo do idealismo, né? Então, aqui ele constata que transformações são possíveis a partir dessa questão, né, da questão da consciência. A partir dessas ideias, desses embates de ideias, seria possível levar a uma transformação. E Marx já vai chamar a gente para uma outra leitura social, que vai ser a partir das bases materiais, e vai mostrar para a gente que essa transformação precisa ser mais prática do que no campo do ideal, no campo das ideias. Tá bom? Então vamos juntos aí daqui a pouquinho para o próximo capítulo aprender sobre Marx. Um beijo e até a próxima, pessoal!